Glória a Jesus, maravilha. Meus queridos irmãos, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade e dizer que o Senhor, quando decide nos honrar, ninguém pode impedir. E dentre tantas honras que Deus pode nos dar, tantas honras que Deus pode nos dar, honras no que diz respeito à nossa vida material, nossa vida profissional, nossa vida familiar, nossa vida pessoal, porque tem honras que para você é honra, para mim também não tem o mesmo peso. Tem coisas que para mim é honra, para você não tem o mesmo peso. Cada um tem uma particularidade, uma intimidade com Deus. Então, dentre todas essas honras, a maior é você poder pregar o Evangelho. Agora, não é só poder pregar, porque pregar todos podem pregar, mas pregar tendo a aprovação do céu, pregar tendo a autoridade do céu, pregar tendo a convicção de que Deus vai fazer por meio da tua vida. Essa é a maior honra. E por que eu digo que essa é uma honra? Porque se nós formos avaliar por legitimidade, nós não temos o direito de pregar. Porque nós somos injustos, infiéis, pecadores, falhos. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que até a nossa justiça é trapo de imundície. Até nossos pontos positivos são rejeitados aos olhos de Deus. Então, se Deus te usa, é o maior privilégio que você tem. E glória a Deus por isso. Eu vou começar essa mensagem de uma maneira muito óbvia. De uma maneira muito óbvia. Por que eu digo isso? Porque o que eu vou falar daqui para frente, você vai falar assim, mas eu sei de tudo isso. Eu conheço isso. É lógico, é coerente, é real. Mas foi uma maneira que Deus falou no meu coração. Em primeiro lugar, o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele não somente é o Criador. Ele não somente é o Criador, ou seja, vou melhorar. Ele não somente tem o domínio sobre a criação, por ter sido Ele o Criador. Se Ele criou, Ele domina. Se Ele criou, Ele controla. Se Ele criou, Ele tem todo o domínio, autoridade e legalidade para fazer o que Ele quer. Só que o nosso Deus, olha que coisa linda, Ele não somente é Deus da criação, mas Ele também é Deus da criação e também é Deus das leis que regem a criação. E qual é a maior lei da criação? É chamada de tempo. Repita comigo, tempo. O tempo é a maior lei da criação. Porque o tempo rege a criação de início, meio e fim. E o nosso Deus é Deus da criação e é Deus do tempo. Ele criou, estabeleceu as leis da física, gravidade, espaço, estabeleceu o tempo. E Ele, por ser a maior autoridade, soberano, Ele é dono do tempo. Agora, o que isso tem a ver com a passagem que nós acabamos de ler? Eu vou te explicar. Se o nosso Deus é o Deus da criação, o grande eu sou, criou os céus, a terra, as estrelas, o mar, os animais, criou depois o homem como coroa da sua criação, e Ele também é Deus do tempo, isso nos serve de consolo e conforto para descansar e continuar buscando ao Senhor, sabendo que no tempo dele tudo vai chegar no seu devido lugar. No tempo dele tudo vai acontecer. No tempo dele tudo vai vir à luz. Então, para nós nessa noite é consolador saber que Deus é o Deus do tempo. É um consolo para nós, sabendo que Deus é o Deus do tempo. Salmo 90, verso 2, diz a palavra do Senhor o seguinte, Moisés diz assim, antes que os montes nascessem, está falando de criação, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, poder, controle, domínio sobre o tempo. Eu não sei qual é o tempo que tu está enfrentando, mas eu quero te dizer, Ele é Deus sobre esse tempo que tu estás enfrentando. Segundo, Salmo 33, verso 9. Porque Deus disse e logo tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ou seja, Ele manda e tudo acontece. E Ele governa o tempo. Diz mais a palavra do Senhor. Como nós estamos falando de Israel e de Moisés, Gênesis 15, 13, tem um fato muito interessante. Porque quando Deus revelou para Abraão que daria a terra à sua descendência, que faria uma grande semente, Abraão não tinha Isaac ainda. Abraão ainda ia ser experimentado em provações. Mas Deus disse assim, antes de dar Isaac, olha só que coisa tremenda, esse Deus é maravilhoso, porque Ele revela o futuro para você entender quando Ele fizer. Ele disse assim, Abraão, tu vai ter uma grande descendência. Só que a tua descendência vai ser escrava no Egito.
Ele não falou Egito, eu estou falando aqui agora, mas a tua descendência vai ser escrava por 400 anos. Ora, por que é que Deus revelou a Abraão que a semente de Abraão, que ainda nem existia, pega isso aqui, nem existia no tempo, por que é que Deus revelou a Abraão que a semente dele seria cativa em uma terra estrangeira? Para mostrar para Abraão que ele não só é criador, mas ele é dono da toda a criação e do tempo que rege a criação. Para melhorar um pouquinho mais, quando Deus usou Jeremias para falar do cativeiro, ele falou assim, vai ser 70 anos. Para mostrar para Israel que ele era o Deus que estava levando, mas ele também era o Deus que iria trazer. Então, o nosso Deus, ele é Deus que leva, é Deus que traz. É Deus que faz o seu tempo. Primeiro lugar que eu queria dizer aqui nessa noite, eu queria falar sobre as 3 etapas da vida de Moisés. E o Moisés nessa noite não é o Moisés da Bíblia, é você. Moisés é você, Moisés sou eu. Nós sabemos que Moisés teve 3 etapas na sua vida. E eu aqui fiquei paralisado estudando, Senhor, o que serve de lição para a minha vida? As etapas da vida de Moisés. O tempo é outro, a circunstância é outro, os inimigos são outro, o contexto é outro, os desafios são outros, os problemas são outros. Mas Deus falou assim, observa o que ele passou, porque com certeza ou você passou, ou está passando, ou vai passar também. Primeira etapa da vida de Moisés, eu anotei aqui. A primeira etapa foi os 40 anos do Egito. E Deus falou algo comigo muito interessante, que acontece com a gente, acontece comigo, acontece com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Se é um jovem, se é um adulto, se é um senhor já, vai acontecer. Primeira etapa, os 40 anos do Egito. Foram 40 anos de capacitação filosófica, teológica e intelectual. Agora, interessante, Moisés ficou 40 anos no Egito sendo capacitado filosoficamente, teologicamente e intelectualmente. Agora, Moisés projetou isso? Não. Era plano de Moisés isso? Não. Era plano dos pais de Moisés isso? Será que Joquebede, quando deu a luz a Moisés, ela pensou assim, meu filho vai ficar no Egito, meu filho vai ser um sábio do Egito, meu filho vai ser qualificado no Egito? Não. Quando Deus deu a graça divina de gerar um filho para Joquebede, ela gerou e ela concebeu e escondeu até o 3º mês, ela não projetou que seu filho fosse ficar com os egípcios. Seu pai não projetou que seu filho fosse ficar com os egípcios. O próprio Moisés jamais imaginava que ele seria tratado como um egípcio. Mas eu quero te dizer, ainda, pega isso, guarda isso no teu coração, ainda que a mãe de Moisés não projetou, ainda que o pai de Moisés não projetou, ainda que o próprio Moisés não projetou, viver tudo o que viveu, fazia parte do plano de Deus, que ele vivesse 40 anos no Egito sendo capacitado. Não era o projeto dele. Talvez alguma coisa na tua vida não é projeto teu, não é plano teu, não é o que tu sonhou, não é o que tu imaginou, nem é mesmo o que tu gosta, mas faz parte da capacitação de Deus para você chegar aonde Deus quer te levar. Então foram 40 anos no Egito, não foi projeto dele. Tem coisa na nossa vida que não é nosso projeto, tem coisa na nossa vida que não é nem mesmo consequência dos nossos atos. Claro, vamos botar lá, 80% do que acontece na nossa vida é consequência direta, imediata, espontânea dos nossos atos. Pisei no prego, meu pé doeu porque furou. Consequência do meu ato. Só que tem coisa na nossa vida que não é consequências do nosso ato. É o plano de Deus. Por quê, pregador? Porque Ele é Senhor da criação e é Senhor do tempo. Ele é Senhor de mim, é Senhor de você. E se Ele achar por bem te deixar um tempo no Egito, Ele vai deixar. Para te aperfeiçoar, para te dar bagagem, para te dar história. Segunda etapa, 40 anos de deserto. Aqui já foi uma consequência das atitudes. Porque se Moisés não tivesse se conduído, observe isso, 40 anos, não tinha projeto, não tinha intenção, mas teve que passar. Amém? Segundo ponto, os 40 anos do deserto foi consequência direta de uma atitude que Moisés não refletiu. Porque Estevão, lá no Novo Testamento, no seu discurso, disse assim, ora, Moisés matou o egípcio para defender o israelita, porque Moisés sentia que ele poderia defender os seus patrícios. Ou seja, dentro da alma de Moisés, ele sentia, Neto, que ele poderia fazer alguma coisa pelo seu povo. Só que ele estava privado, estava sob o governo dos egípcios. Mas lá dentro da alma de Moisés, o chamado já ardia. A vocação já ardia, só que ele tentou fazer da sua maneira. E pelo fato de fazer pela sua maneira, o que ele fez? Cometeu um homicídio. Matou um algoz que machucava um israelita.
contra a vontade de Deus, com certeza, pela sua própria vontade. E essa atitude de matar o egípcio em favor da justiça, em favor da misericórdia, gerou para Moisés o quê? Um crime. E esse crime gerou para Moisés o quê? Uma perseguição. E essa perseguição gerou para Moisés o quê? Uma fuga. E essa fuga gerou para Moisés o quê? 40 anos vivendo em uma terra que não conhecia, que não tinha parente, que não tinha perspectiva de vida. Mas eu quero te dizer, mesmo assim, mesmo com esse erro, mesmo com essa falha, mesmo com essa parte triste da sua história, ainda assim fazia parte do plano de Deus. Ainda assim, Deus estava no controle da vida de Moisés. Deus estava no controle dos 40 anos do Egito. Deus estava no controle dos 40 anos do deserto. Teve 40 anos no Egito, teve 40 anos no deserto. Agora eu quero ir para a terceira etapa, para a gente não perder tempo. Os 40 anos diante da face do Senhor. E olha que coisa interessante, o paralelo que Deus me deu. 40 anos não foi projeto dele, não foi da vontade dele, mas teve que viver. 40 anos foi consequência dos seus atos, teve que viver também. Como cuidador, como um pastor, cuidando de ovelha, no sol quente, todo dia, subindo o monte, descendo o monte, cuidando de ovelha, botando pasto, suando, ajudando seu sogro. Agora, os 40 anos que ele viveu diante da face do Senhor, não foi como os 40 primeiro, nem tampouco como os 40 segundo, porque os 40 anos finais da sua vida foi verdadeiramente uma dádiva de Deus para Moisés, porque os 40 anos de Moisés diante do Senhor, quem inaugurou não foi Moisés, foi o próprio Deus. E é aqui que eu quero que você pegue isso para a tua vida. Vai ter coisas que vai acontecer na tua vida que você não projetou, mas faz parte. Vai ter coisas que vai acontecer na tua vida, como está acontecendo na minha, que foi consequência dos seus atos, faz parte. Mas também vai ter coisas que vai acontecer na tua vida, que não foi por causa de você, não foi por causa do próximo, vai ser por causa tão somente do Senhor. Vai ser por causa dele somente que vai acontecer. Ainda, olha que coisa interessante, ainda que Moisés tinha esse desejo de servir a Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ainda que Moisés queria ajudar o seu povo, porque sabia que era hebreu, não veio de Moisés. E é aqui que nós jogamos por terra uma tese maligna, perversa e satânica, que você serve a Deus porque você quer. Mentira! Mentira! Ninguém serve a Deus porque quer. Nós servimos a Deus porque a graça dele nos consegue trazer para sua casa. Nós servimos a Deus porque as cordas de amor nos prendem. Nós servimos a Deus porque a misericórdia do Senhor é como uma muralha de fogo que não deixa a gente cair. Nós servimos a Deus porque o Espírito Santo dia e noite bate a porta do nosso coração, dia e noite toca na nossa mente, na nossa consciência e diz: você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler Bíblia, você precisa ir para o culto, você precisa ser crente, você precisa ser diferente. Moisés não foi libertador porque ele tão somente queria, porque de fato ele queria, mas não foi por causa dele, não foi por causa dele. Êxodo 3 diz assim, olha só, a transição dos 40 anos de consequência aqui é muito forte, irmão. A transição, talvez Deus quer transicionar a gente hoje, talvez. A transição dos 40 anos de consequência de ato para os 40 anos de desfrute da presença de Deus, começou assim, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de seu sogro. Tudo normal. Todo dia fazia isso, tinha que fazer mesmo. Se não fizesse isso, não tinha alimento. Se não fizesse isso, não ia ter paz com o seu sogro. Estava na casa do sogro, o sogro que mandava, ele tinha que obedecer. Então, apacentava Moisés o rebanho do seu sogro Jetro em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio a Horebe, monte de Deus. Todo dia ele fazia isso. Só que justamente num dia comum, Deus decide mudar a vida de Moisés drasticamente. E não foi Moisés que foi até Deus, porque tem gente que fala assim, não, mas Moisés subiu o Monte Santo de Deus. Irmão, se a gente subir o Monte Santo de Deus, inclusive nossa congregação é Monte Santo, mas se a gente subir o Monte Santo de Deus e Deus não descer no Monte Santo, nada acontece. Agora, se Deus estiver lá em Monte Santo esperando e a gente subir, tudo acontece. Não foi Moisés que foi encontrar com Deus, foi Deus que marcou um encontro no lugar que Moisés ia todo dia. Todo
Todo dia Moisés ia ali, mas teve um dia que não foi normal, foi sobrenatural. Porque Moisés subiu, as ovelhas começaram a pastar, Moisés subiu, as ovelhas começaram a se espalhar, Moisés estava ali no dia normal, no dia comum, só que do nada uma sarça está queimando, mas não se consome, e ele olha, e ele vê, e o interessante é que no texto diz, e a sarça se queimava, mas não se consumia. E no original dá entendimento que aquela visão foi extraordinária, porque Moisés diz assim, olha o que Moisés diz no verso 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Ele mesmo reconhece, é algo grande, é algo diferente, é algo extraordinário. Quando ele se vira para ver o algo grande, para ver o algo extraordinário, algo diferente, a Bíblia diz o que no verso 4? E vendo o Senhor que se virava para ver, meu Deus, sabe o que Deus está querendo de mim, de você? Presta atenção aqui, esquece a cortina ali, sabe o que Deus está querendo dizer? Olha só o que diz o verso 4, e vendo o Senhor que se virava para ver, observe, Moisés diz assim, vou virar para ver, vou virar para olhar, é algo extraordinário. Quando Deus percebeu que Moisés virou para ver, porque percebeu que era algo extraordinário, Deus falou assim, eu vou chamar ele pelo nome. Eu vou chamar ele pela identidade dele. Eu vou chamar ele pela intimidade dele. Eu vou chamar ele de um jeito que ninguém chama ele, para ele reconhecer que eu sou soberano. E a Bíblia diz, e vendo o Senhor que se virava para ver, disse o Senhor a ele no meio da sarça. Ou seja, aquela sarça não era comum. Aquela sarça não era normal, não era natural. Porque Deus falou, foi pelo meio da própria sarça. E quando Moisés se virou para ver, achou que era só uma visão, não era não. Era o início de uma nova história, era o início de um novo tempo, era o início de um chamado que estava guardado no seu coração, que somente era um sonho, mas que se tornou realidade. E Deus disse, Moisés, Moisés. E ele, sem saber quem era, disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Sabe o que significa esse eis-me aqui? Estou aqui, não sei o que é. Não estou entendendo, estou confuso, estou com medo, não sei se é bom ou se é mal, não sei se é para a vida ou se é para a morte, não sei se é para o meu bem ou para o meu mal, porque Moisés ainda carregava um homicídio nas costas. Poderia ser um Deus do Egito que foi atrás dele, Midian, poderia ser uma praga dos egípcios que foi atrás dele, Midian, mas não era praga, não era morte, não era para o mal, era o Senhor Deus Todo-Poderoso que já tinha um encontro marcado com ele naquele dia. Ele disse, eis-me aqui. E a resposta do Senhor foi a resposta mais extraordinária que ele poderia ouvir. Sem explicação, ele disse, tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque a partir de agora esse lugar está santificado. Esse lugar está sobrenaturalmente mudado. Quando Deus pisou naquele monte, irmão, tudo mudou. As leis que governavam ali mudou. Porque não tem parte na Terra Santa. Os irmãos sabem disso, né? Esse negócio de Terra Santa, não, isso é para o judeu. Para crente, seguinte, Jerusalém, Rio de Janeiro, a mesma coisa para o crente. Para o judeu, lá é Terra Santa. Não tem peso diferente nenhum. Se você fizer uma oração aqui, fizer uma oração em Jerusalém, é a mesma oração. Um pedaço de terra não é santo. Santo se torna quando Deus desce no ambiente. Então, como Deus estava naquele ambiente, a terra era santa. Tira a sandália dos teus pés. Agora, o que mais me chama a atenção, que é o segundo ponto, que eu queria falar para os irmãos, é que o que me chama a atenção não são os 3 estágios do chamado de Moisés. O que me chama a atenção é Deus se revelar a Moisés. É a revelação mútua de Deus, espontânea de Deus. Por que é que Deus se revelou a Moisés, igreja? Por que é que Jesus me escolheu? Por que é que Jesus te escolheu? Por que é que Jesus me deu uma vocação de pregador? Por que é que Jesus te deu uma vocação de pregadora? Por que é que Jesus confiou a mim esse evangelho? Por que é que Jesus confiou a ti esse evangelho? É isso que me cativa, é isso que me impressiona, é isso que me deixa sem entendimento. Quando Deus falou com Moisés, olha só o que ele diz, no verso 6, disse mais o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Irmão, só nesse versículo aqui, tem milhões de pregações para pregar. Mas só queria dizer para os irmãos, quando Deus falou quem ele era, usando o nome de antepassado de Moisés, isso aqui é lindo e maravilhoso, é coisa para a gente perder 2, 3 dias estudando ou mais. Deus poderia ter dito assim, eu sou o El Shaddai.
o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o El Elyon, Deus Altíssimo. Eu sou o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou o Jeová Sabaote, o Deus da guerra. Ele poderia ter usado qualquer outro desse nome. Eu sou Elohim, que é Deus. Mas ele usou esse termo. Eu sou o Deus de teus antepassados, de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus falou para Moisés, que era hebreu, mas que estava vivendo como egípcio, que ele era Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao falar isso, Deus revelou a sua glória e o seu poder. Por quê? Porque só no nome Deus revelou tudo isso. Porque foi uma história de glória e poder que Abraão viveu, foi uma história de glória e poder que Isaac viveu, e foi também uma história de glória e muito poder que Jacó viveu até se transformar em Israel. Então, quando Moisés ouviu isso, ele falou assim: é um Deus de glória, é um Deus de poder. E tem mais, quando ele falou isso, ele mostrou que era um Deus de pleno conhecimento, ou seja, ele revelou a Moisés a sua onisciência, porque Moisés nunca tinha ouvido Deus falar. E quando Moisés ouve Deus chamar ele pelo nome, ele chama ele pelo nome e diz quem ele é. Ou seja, é um Deus que conhece tudo. Me conhece e conhece meus antepassados. A onisciência revelou mais a sua própria santidade. Porque quando Moisés ouviu Deus chamar e respondeu, a segunda resposta de Deus foi: tira a sandália dos teus pés, que aqui é santo. Ou seja, revelou sua santidade. O que mais Deus revelou? Sua fidelidade. Porque havia uma promessa sobre a descendência de Abraão, que Deus visitaria a sua descendência. O que mais Deus revelou? Sua misericórdia e compaixão. Porque depois de se revelar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele disse assim: olha só, eu estou escutando, eu estou ouvindo o gemido do meu povo, que clama por mim, por justiça. E eu desci para livrar o meu povo. Agora o mais interessante e o mais lindo de tudo, é que os irmãos concordam que Deus só precisa se revelar, ele só precisa se revelar como Deus. Já basta, não basta? Se Deus falar assim, eu sou Deus, não bastou para a gente? Resolve tudo. Se Deus chegar para a gente e falar assim, eu sou Deus, resolveu tudo. Agora, por que é que o Senhor fez questão de se revelar a Moisés de uma forma que ele nunca havia se revelado antes? Se você pegar de Êxodo 3 para trás, você nunca vai ver Deus se revelando como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não. Para Abraão, ele se revelou como Deus El Shaddai. Gênesis 14, Gênesis 15. Para Isaac, ele se revelou como Deus de Abraão. Gênesis 19, Gênesis 20, 21. Para Jacó, ele se revelou como Deus de Abraão e de Isaac. Gênesis 23, 24, 25. Mas a primeira pessoa que ouviu Deus falar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, foi Moisés. Agora, por quê? Deus se revelou como Deus dessas três pessoas. E aqui, isso é recompensa para você. Porque você não está vindo para o ciclo de oração em vão. Você não está sentado aqui 1h30, 2 horas em vão. Sabe por que Deus usou o nome de Abraão, o nome de Isaac e o nome de Jacó para se revelar? Porque Deus faz questão de mostrar que Ele é Deus poderoso, glorioso, maravilhoso, mas também é Deus de relacionamento. Deus que se relaciona. Ele fez questão de falar para Moisés, olha só, eu sou o Deus lá de Abraão, lembra de Abraão? Eu sou o Deus lá de Isaac, lembra de Isaac? Eu sou o Deus de Jacó, o pai das nações, o pai das gerações. Então, eu sou o Deus deles. E o que isso tem de peso? Porque eles se relacionaram comigo, o nome deles está atrelado ao meu nome. A vida deles está atrelada à minha vida. E isso aqui é bíblico, não é heresia não, porque quem se lembra que Jesus disse assim, aquele que receber a mim, recebe também o Pai, e quem me receber e receber o Pai, eu virei sobre ele e nele farei morada. Paulo diz que quando nós somos batizados no corpo de Cristo, quando nós confessamos Cristo, quando nós descemos as águas, Paulo diz que nós somos um com o Senhor. De sorte que nosso corpo já não é mais nosso, mas é templo do Deus vivente que habita em nosso meio. Então, quando Deus se revelou a Moisés como Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava revelando que é um Deus de relacionamento. Ou seja, no português claro, ele falou assim, Moisés, sou Deus do teu avô, teu bisavô e teu tataravô. E se tu quiser que eu seja o teu Deus também, se relaciona comigo. Conversa comigo, me busca, fica na minha presença, habita comigo, anda comigo, faz a minha vontade. E é isso que Deus tem para a nossa vida, para que eu possa fazer a oração que eu mais gosto de fazer.
É no nosso povo assembleano, a oração que eu mais gosto de fazer é: Senhor meu Deus e meu Pai. É assim que eu começo minha oração. Dificilmente eu começo de outro jeito. Mas para que eu venha ter a autoridade de falar Senhor meu Deus e meu Pai, eu tenho que me relacionar com Ele. Porque se eu não tiver relacionamento com Ele, como é que eu vou chamar Ele de Deus e de Pai? Não é verdade? Então Deus estava mostrando que Ele é Deus de relacionamento. Terceiro, depois da história de Moisés, do trajeto que ele teve, depois da revelação de Deus, tem a missão. E a gente encerra aqui. Qual era a missão de Moisés? Depois de 40 anos no Egito, depois de 40 anos no deserto e depois de conhecer o Deus de seus pais. A missão de Moisés era simples. É a minha missão, é a sua missão. É difícil, é duro, é doloroso. Temos que abrir mão de tudo para viver essa missão, mas é o que Deus tem para nós. E Ele tem para nós isso e tem recompensa após isso. A missão de Moisés era nada mais e nada menos que uma missão dupla. E é aqui que pega a gente, porque a gente só quer uma parte dessa missão aqui, você vai entender. Mas a missão é dupla. E quando eu não cumprir a duplicidade da missão, eu estou em falta com Deus. Se eu estiver em falta com Deus, Ele vai me sacudir um pouquinho. Qual era a missão de Moisés? Primeiro, representar Deus para o povo. Ou seja, entre Deus no céu e o povo na terra estava Moisés, ali no meio. Intermediando, intercalando, sendo uma tipologia de Cristo Jesus. Ele estava entre Deus e o povo para quê? Ensinar, aplicar a vontade de Deus, transmitir a vontade de Deus, ensinar o povo a como andar, ensinar o povo a como vestir, como andar, como fazer tudo. Essa era a missão de Moisés em primeiro lugar. E todos nós queremos essa parte da missão, sim ou não? Quem quer ensinar? Todos nós queremos ensinar. Quem quer ser modelo? Todos nós queremos ser modelo. Quem quer ser exemplo? Todos nós queremos ser exemplo. Nós queremos coisas boas. Agora, qual era o outro lado da missão de Moisés? A parte mais difícil. Mais difícil, que é o inverso. Ele tinha que ensinar o povo representando Deus na terra. E Deus disse, tu serás por Deus, Arão será por profeta. Tu serás a minha boca, Arão será a tua boca. Então, até então, tudo bem. Agora, a segunda missão de Moisés, que está totalmente ligada com a primeira, é representar o povo diante de Deus. E para representar o povo diante de Deus, Moisés tem que chorar, não por ele, pelo povo. Para representar o povo de Deus, Moisés tem que lutar, não por ele, pelo povo. Para representar o povo de Deus, Moisés tem que suar, não por ele, pelo povo. Ou seja, Moisés tem que ser exemplo de Deus para o povo e Moisés tem que ser exemplo do povo para Deus. Moisés tem que trazer a revelação de Deus para o povo e Moisés também tem que trazer a miséria do povo para Deus. Glória a Deus. Moisés sobe o Monte Sinai, fica 40 dias, 40 noites em jejum, não precisava comer, tinha glória de Deus para alimentar ele. Ele desce com as tábuas da lei e o povo está adorando o bezerro de ouro. Por quê? Porque o povo achou que ele estava demorando com a revelação. O povo quer coisa para ontem. E quando Moisés chega, vê tudo, quebra as tábuas, volta mais 40 dias, mais 40 noites. Agora, a primeira vez que ele subiu foi para receber a autorização, a lei, o mandamento de Deus para o povo. Mas a segunda vez que ele subiu, não foi mais para receber revelação. Ele já estava com a revelação. Foi para chorar, foi para clamar, foi para interceder pelo povo. Ele disse, Senhor, não destrua esse povo. Senhor, não apague com esta geração. É o teu povo, é a semente do teu servo Abraão, é a semente do teu servo Isaac, do teu servo Jacó. Então, a missão de Moisés, a missão deste pregador que vos prega, e a sua missão é representar Deus para o mundo e representar o mundo para Deus. É ser boca de Deus para o mundo, mas também ser boca do mundo para Deus. De que maneira, Senhor? Tem misericórdia dessa vida, tem misericórdia dessa alma, salva esta vida. Começar a interceder. E isso desgasta, isso machuca. Orar pelo seu filho, pela sua filha, por quem você ama, maravilhoso. É preço, mas dá gosto. Agora, orar por quem persegue, orar por quem calunia, orar por quem não quer nada com Deus, orar por quem fala mal de você, sim, é por eles também. É por eles também. Faz parte da missão. E encerrando. Verso 8. Portanto, desci para livrar. Verso 9. Verso 10 para encerrar. Vem, pois, agora,
e enviar-te-ei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Essa é a minha missão, essa é a tua missão. Depois de 40 anos no Egito, quem viveu o Egito sabe como é que é o Egito. Eu vivi o Egito, até meus 17 anos eu fui do Egito. 40 anos de deserto, os 40 anos de deserto é o aperfeiçoamento de tudo aquilo que viveu no Egito. E os 40 anos de glória de Deus, que é o ministério, que é o chamado, que é a vocação, que é o ciclo de oração, que é o episcopado, que é o crescimento na casa do Senhor, que é ser obreiro, depois se tornar um diácono, depois se tornar um presbítero, depois se tornar um evangelista, depois se tornar um pastor, pastorear um rebanho. Essa é a chamada, esses são os degraus da nossa fé. Então esse é o plano de Deus para a nossa vida, usando o exemplo de Moisés. Tem coisa na sua vida que você não projetou, mas aconteceu, fazia parte do plano. Tem coisa na tua vida que tu pisou, escorregou, aconteceu, gerou consequências, mas não tem nada não. Está vivo? Está na presença? Fez parte do plano. Mas tem coisa na tua vida que não vai ser por causa do que você fez, não vai ser por causa de quem você é, vai ser tão somente pelo que Ele é na sua vida. Agora, dos 3 estágios, qual é o que conta mais? O Egito, o deserto ou a presença? É claro que é a presença. É claro que é a presença. Então que nessa noite, querida igreja, nós viemos aprender com Moisés e entender que o nosso Deus poderia se revelar para nós como Deus fogo consumidor. Sim ou não? Se Deus quisesse só se revelar como Deus do fogo consumidor, bastava. Ninguém ia pecar, porque se pecasse ia ser fulminado. Mas ele se revela como Deus fogo consumidor, mas também se revela como Deus longânimo, que tem prazer na vida, que disse a Ezequiel, Ezequiel, diz para o povo que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Diz para o povo que eu não tenho prazer quando o ímpio morre. Diz para o povo que eu não tenho prazer quando um rebelde perde a vida pela espada, pela pestilência ou pela doença. Diz para o povo que eu não quero morte, eu quero vida. Moisés diz para Israel, escolhe, pois, a vida para que vivas. Diz para Israel que eu tenho 2 taças em cada uma das minhas mãos. Na direita, eu tenho taça de vida e de bênção. Na esquerda, eu tenho taça de morte e de maldição. Mas diz para Israel que eu prefiro que ele escolha a taça da vida e da bênção. Então esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento. Da mesma maneira que ele foi Deus para Abraão, Isaac, Jacó, ele é Deus para mim, é Deus para você. E se você andar com Deus, se você escolher andar com Deus, você tem a autoridade de chamar ele de seu Deus, seu Pai, seu Senhor, seu auxílio, sua torre, sua rocha, seu esconderijo, seu escudo, sua espada, sua bandeira, seu ajudador em tempo de calamidade, seu auxílio. Davi disse em velhice, sabe o que Davi disse na velhice? Senhor, tu és o meu auxílio, não me abandones agora que sou velho. Isso ali pegou Deus, e Deus disse para Davi, nenhum dos teus inimigos irá triunfar sobre ti, e antes que tu parta para descansar com teus pais, tu verás, Davi, uma semente dos teus lombos sentado sobre o trono de Israel. E disse mais, e a tua descendência não terá fim. Ou seja, não vai ficar só na carne, vai descer o próprio Espírito para dar continuidade à tua descendência. Esse é o nosso Deus, um Deus de relacionamento, um Deus de amizade, um Deus de comunhão. Se coloque de pé nessa noite.